Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, vocês são ou não são disciplinados na hora de operar aqui no mercado? Vocês são disciplinados para esperarem os bons movimentos do mercado para fazer o que precisa ser feito? Ou vocês simplesmente se arriscam em fazer operações onde nem deveria estar tomando risco? Hoje foi um belo exemplo disso. Ficamos no 0 a 0. Felipe do céu, 2 dias sem fazer dinheiro no mercado? Infelizmente, sim, galera. Esperamos os movimentos, tivemos a paciência de analisar todo o mercado, mas sem êxito em executar uma boa operação. O único erro que a gente acabou cometendo foi lá no dólar. Mas isso é assunto para daqui a pouco, quando eu chegar lá, eu quero mostrar para vocês todo as ideias que a gente teve no dia de hoje para operar, as expectativas que a gente teve e o mercado não executou. Antes, gostaria de convidá-los a fazer parte do nosso time, a estar junto com a gente, estando e operando ao vivo todos os dias. Aulas individuais, aulas em grupo, mentoria que está sendo um sucesso. Você está perdendo tempo e ficando de fora de uma grande oportunidade de aprender e aprender com quem de fato é consistente. Mesa proprietária, capital próprio, tudo isso disponível para a gente traçar um plano e você aprender a operar da forma mais coerente e, obviamente, lucrativa aqui no mercado. Smart Money mais análise comportamental do preço. Não perca tempo, preencha o formulário, não fique de fora e vem estar junto com a gente a partir de hoje. Nossa movimentação muito simples, tá? O mercado encerrou o dia na mesma oportunidade do pregão lá de terça-feira. Ganho em estrutura, deixa para você ali uma referência, uma oportunidade de order block e você ser comprador no fechamento. Ontem ganhou uma estrutura, que era esse choquezinho aqui formado, fecha o dia em cima de um order block. Felipe, a partir daí, o que eu tenho para fazer? Obviamente, analisar que esse mercado está indicado e apontado inicialmente para cima. Poxa, Felipe, por que você não conseguiu pegar uma venda nessa estrutura da máxima do dia? Galera, foi por tão pouco que se esse candle fecha positivo, um pouquinho mais de força, a gente seria vendedores nessa máxima. Nós seríamos grandes vendedores nessa extremidade. E aí, o mercado não fechou, não consegui encontrar essa operação, tá? Fiquei observando e analisando um fechamento um pouquinho mais acima, o mercado não executou essa continuação, não tive o que fazer, fui lá para o gráfico de 1 minuto, ficamos no gráfico de 1 minuto só na expectativa do mercado inverter a sua característica. Pô, Felipe, mas ele inverte sua característica, eu não poderia marcar aqui como um choque secundário? Galera, a questão de marcar um choque secundário aqui é a seguinte: quando você tem uma estrutura de alta, eu priorizo a marcação, deixa eu até desenhar melhorzinho aqui, ó. Eu priorizo a marcação quando o mercado faz um movimento como este. Qual que é a diferença aqui de você marcar este fundo, onde que está o xizinho, ou o fundo aqui igual eu acabei fazendo a marcação? É que este fundo gera uma quebra de estrutura. Este fundo aqui não gera nova quebra de estrutura. E com isso, a minha expectativa vai ser o mercado perder a estrutura da marcação em preto e não essa estrutura aqui intermediária, que em muitos dos casos são referências de manipulação. E aí você acaba caindo em armadilhas onde uma estrutura sem o mercado romper um topo não gera para você uma reversão de mercado. Então, independente, tá? Mesmo que você tivesse marcado essa ou essa, o mercado acabou passando liso e não deu a chance de entrada porque não recuou o suficiente. E foi esse o ponto chato, tá? Não conseguimos encontrar essa situação mesmo esperando essa venda. Marcamos no minuto, order block, depois descemos a marcação por 5 minutos para esse fair value gap. Depois que o mercado rompe a mínima do dia, até esse fair value gap minúsculo aqui, nós tivemos a expectativa de ser extremamente vendedores. Felipe, já que você abriu falando sobre essa estrutura de alta, por que você não comprou aqui? Galera, muito simples. Olha só como é que o mercado fez a sua movimentação. Uma subida direta e uma caída direta, isso aqui pra gente lá na sala, a gente pessoal já sabe, está mais do que calejado. A gente não executa a entrada. Cadê a criação de liquidez? Se o mercado não cria liquidez numa estrutura de alta e numa estrutura de recuo, a liquidez vai ser as duas extremidades. Então, enquanto não formalizar
uma movimentação, uma estrutura muito bem desenhada, nós não executamos. Felipe, então por que você não executou a compra na hora que ele fez esse último movimento, ele ganhou esse topinho aqui e gerou uma comprinha no ponto lá do minuto, nessa região inferior? Segundo informação, segunda ensinamento aqui, sempre que você estiver com dois pontos muito próximos um do outro e na expectativa de uma região tão extrema como essa, o ponto mais fundo aqui nesse caso, que era uma região de compra, ou no mais topo, que é uma região de venda, a expectativa vai ser essa reversão nessa extremidade inferior. Mas o mercado não fez isso, obviamente, passou direto. Lá no minuto, quando ele chegou nesse ponto, Felipe, o que você poderia ter analisado? Observa, a gente poderia sim ter feito a marcação de um choque secundário nessa região e marcado uma região de compra aqui. Só que o mercado passou de passagem. Por que a gente não fez isso? Porque nossa expectativa estava nessa região. Obviamente, depois disso aqui, o mercado rompe, nosso choque passa para cá e simplesmente veio acompanhando. Olha só, onde que está a linha azul era onde a gente estava esperando e acompanhando uma possibilidade de reversão. E nem no gráfico do minuto o mercado gera para a gente uma oportunidade de compra. Ô Felipe, mas e os recursos que o mercado foi dando? O único ponto que daria ali assim, dentro do operacional, para você ali, abre aspas, forçar uma operação, seria essa estrutura aqui, apostando na continuidade. Só que apostando na continuidade dessa estrutura, você teria esse belo trade aqui, que gerou nessa base, só que estava colada nos 50%. O melhor dos mundos seria a operação se fosse acima dos 50%. Você já me acompanha, já sabe, quando tem referência de entrada nos 50%, sendo um Fair Value Gap, eu entro. Não sendo Fair Value Gap, eu não tomo risco. A expectativa ficou de retroar mais um pouquinho para a gente efetuar a entrada. Não executou, não faço nada, o mercado continua, abriu outro Fair Value Gap lá no gráfico de 5, deu continuação nessas quebras de estrutura. Pô, Felipe, por que nessa microestrutura aqui não gerou para você essa entrada no Fair Value Gap? Cara, tem operação, tem situação aí que dá para executar. Só que o mercado estava tão forte na baixa que você pode aproveitar quando o fluxo está tão direcional para apostar em referências como essa. Você tem essa possibilidade. Por quê? O mercado está muito direcional. O mercado está muito forte. Felipe, por que você não usou isso aqui como referência de estrutura? Muito simples. Concorda comigo que aqui o mercado quebra um fundo, recua 50% e dá uma nova continuação? Se você concorda com essa premissa, você vai concordar comigo que nesse movimento, nesse contexto, não existiu correção nos 50%. Então a minha estrutura ela continua única, ela continua intacta nesse movimento de baixa. Fora isso, eu não posso fugir às minhas referências. Felipe, mas eu fiz essa operação e acabei pegando e deu certo. Um dia de tendência como foi hoje, valida bastante essas oportunidades. E aí o mercado acabou caindo, quebrou mais uma vez este fundo aqui, gerou para você outra referência, gerou para você outro movimento de continuação, e aí sim, dando a oportunidade de você seguir ponta compradora. É muito interessante você analisar o mercado da forma profissional que tem que ser. Para o pregão de amanhã, nosso choque está aqui nessa referência aqui. Expectativa é uma possível comprinha, principalmente que o fechamento foi aqui abaixo. Para se pensar em estrutura de reversão, ficou um cenário perfeito. O mercado vem, abre com um gapzinho de alta, um gap bem mais interessante de alta, já fez a manipulação de fundo, gera a mudança de característica e o repique, principalmente se formar para você ali uma estrutura, presta atenção, de indução, gera para você a oportunidade de entrada na ponta compradora. Não formou a estrutura de indução, abriu com gap de alta, seja aqui ou seja logo aqui acima, e começou a cair reto, mesma coisa da abertura de hoje. Não existe essa compra aqui, porque mesmo que o mercado manipulou, a expectativa vai ser testar essa região, virar um ponto de entrada para você, uma confirmação, e aí sim tomar risco nessa entrada num confirmation, e não no risk entry. Felipe, eu quero ser ponta vendedora. Esse choque não é choque. Esse choque é simplesmente indução, e você vai tentar apostar em vendas aqui, vendas nesse Fair Value Gap. Considere que toda essa onda de queda de hoje não existiu correção nos 50%. Então, todos esses pontos de topo, são referências de indução. Teve um dia semelhante a esse logo atrás. Analise e faça do jeito que tem que ser feito. Lá no Dolinha tivemos uma operação que foi onde eu até acredito que eu acabei errando.
Só que eu mostro para vocês uma situação e eu até falei no vídeo neste dia aqui, tá? Neste dia 16, está no vídeo, está gravado aí, eu falei, olha, o mercado subiu, deixou pra gente essa manipulação muito interessante, quebrou a estrutura depois de uma manipulação. Falo isso todos os dias e não canso e não posso cansar de repetir. Para o mercado gerar continuidade numa alta, precisa manipular um fundo. Manipula um fundo e deu continuidade. Então esse ponto é forte sim e relevante. Só que, quando o mercado deu essa continuação, abriu no pregão de ontem, gerando mais força na alta e deixa pra gente essa região aqui muito interessante de liquidez, só porque não testou 50%, eu acabei acreditando que essa região também poderia ser um ponto de manipulação. E a minha expectativa seria ser ponta compradora mais abaixo. Até abri, mostrei pro pessoal, mostrei pros alunos que estavam lá na sala, falei, ó, quem quiser ser ponta compradora, aqui pode ser. Eu não tomaria risco nessa região. A minha expectativa seria ele manipular e gerar uma confirmação. Felipe, mas não aconteceu isso. Obviamente a gente marca que essa região espera uma confirmação em cima deste ponto, mesmo assim o mercado não deu e acabou acelerando forte. Aí você tem que ser muito analítico, muito paciente. O que acabou acontecendo? O mercado subiu, subiu, subiu. Num minuto, você vai observar que aqui era uma regiãozinha de choque. Aqui acabou deixando e sendo uma regiãozinha de liquidez. Olha a mesma operação que apareceu no toque e na ida, a mesma operação que apareceu no toque entregou a Frida. E um belíssimo movimento de venda espetacular. Tanto a compra quanto a venda no dia de hoje foram 2 trades espetaculares e deram para fazer oportunidades, deu para fazer dinheiro. E você acredita que o dinheiro estava onde? Para quem é um operador de tendência, vende fundo e opera com esses parâmetros, o dinheiro estava no dólar. Para quem é um operador de forma objetiva, dentro do smart money, fazendo o que precisa ser feito, sendo disciplinado, o dinheiro estava no dólar nas duas operações da extremidade do seu movimento, topo e fundo. Muita tranquilidade, observe que a gente fala e faz o que precisa ser feito, você está perdendo tempo de não estar preenchendo o formulário, estando junto com a gente. Te espero do outro lado, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.